Uma certa ocasião, um pastor, ele compartilhou, não sei se isso é uma piada ou se aconteceu de verdade, ele compartilhou que na sua igreja tinha um irmão. Alguém esqueceu uma caneta aqui, pega para você, Vanão. Pastora, aqui no púlpito a gente encontra de tudo, até celular de vez em quando tem aqui, quando eu venho pregar, celular, caneta. Ele compartilhou o seguinte, que tinha um irmão na igreja dele, todas as vezes que ele pregava, esse irmão falava para ele assim: pastor, ele tinha um hábito de cumprimentar as pessoas no final do culto, né? Ele fala: pastor, que excelente mensagem pro irmão fulano. Aí no outro dia o pastor pregava, ele: pastor, que mensagem maravilhosa pro irmão ciclano. E todo dia ele dizia que a mensagem era para alguém. E o pastor já estava ficando encasquetado com aquilo. Pô, nunca a mensagem é para ele, sempre é para alguém. Aí teve um dia que choveu demais, encheu, inundou, né? O pessoal tinha que passar por uma pontezinha para chegar na igreja, né? A água transbordou ali, não pôde passar ninguém. Só quem conseguiu chegar, porque chegou antes da chuva, foi o pastor e esse irmão. Aí o pastor falou: não, hoje esse indivíduo não escapa. O pastor subiu, pregou como nunca. Quando terminou de pregar, foi até a porta, recebeu o cumprimento, o irmão foi falar com ele: é, pastor, excelente mensagem, pastor, hoje foi para o senhor mesmo. Amém. Eu acho que isso é uma piada, mas é extremamente útil para a gente poder entender que Deus sempre fala com a gente, amém? Deus sempre quer falar com a gente. Eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema 3 premissas importantes na vida do cristão. 3 premissas importantes na vida do cristão. A primeira que eu quero compartilhar está em 1 João 2, de 15 a 17. 1 João, capítulo 2, do 15 até o 17. Está aqui na projeção. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na NVI diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira pergunta que eu quero fazer, para a gente refletir, é: o que há no mundo? E dentro do texto que nós lemos, existe no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A palavra concupiscência no grego é epitomia, termo utilizado para indicar qualquer desejo de qualquer tipo de espécie. Epitomia, concupiscência, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. A cobiça da carne são as imoralidades, as perversões de toda sorte. É a cobiça da carne. Paulo chama de paixões da carne. Ele, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz para Timóteo: foge das paixões da mocidade. E as paixões da mocidade estão muito relacionadas às paixões da carne, aos desejos da carne, aos prazeres da carne. O mundo, ele traz os prazeres da carne como algo extremamente instigante para cada um de nós. É por isso que Paulo fala: olha, quando você for lidar com a carne, não é para você enfrentar,
é para você fugir. Fugir. Quando Tiago escreve em relação a Satanás, é Pedro mesmo, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Paulo, escrevendo em relação às paixões da mocidade, ele diz: foge das paixões da mocidade. Não amar o mundo é algo que nós precisamos desenvolver, irmãos. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Não amar o mundo é algo que nós precisamos ter a convicção no nosso coração. Olha, eu não amo o mundo, eu não amo as coisas do mundo. Porque está escrito na Bíblia que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. A cobiça da carne precisa ser vencida. A cobiça da carne precisa ser deixada. Precisa ser abandonada. Porque quando nós vivemos a nossa vida impregnados com a cobiça da carne, a consequência é que nós ficamos debaixo de um cativeiro espiritual muito grande. Muito grande. Uma pessoa escravizada pelas suas paixões, pelas suas concupiscências, ela não consegue crescer espiritualmente. Ela não consegue dar fruto. Ela não consegue expressar Cristo, porque ela está tomada pelas suas paixões, pelas suas concupiscências. Por isso a primeira premissa é não amar o mundo. Fala da cobiça da carne, a cobiça dos olhos. O que são as cobiças dos olhos? São as muitas tentações que vêm mediante a vista, mediante a contemplação das vantagens terrenas, como riquezas, famas, prazeres, orgulhos da vida, que torna o homem egoísta, que faz dirigir a sua vida para si mesmo, em que o eu se torna o seu Deus. A concupiscência dos olhos faz com que você trabalhe, com que você invista a sua força, a sua energia naquilo que os seus olhos estão desejando, naquilo que você está contemplando. E as concupiscências dos olhos são muito perigosas, porque, como eu ministrei há um tempo atrás, a janela da alma são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nós precisamos cuidar, irmãos, em relação ao amor do mundo, no que diz respeito à concupiscência dos olhos. Aonde você tem colocado o seu olho? Seu olho? Seu óleo é forte, né? Seu óleo da unção. O meu óleo está aqui embaixo do púlpito. Onde você tem colocado o seu olho, meu irmão? Quais são os programas de televisão que você assiste? Você abre uma janela nos olhos e também abre uma janela da audição. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem um colega na escola que fica o tempo todo falando bobagem, e você fica ali ouvindo, conversando com ele, daqui a pouco você está se comportando igual a ele. As más conversações, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou falando em não amar o mundo. Infelizmente, irmãos, um número cada vez maior de pessoas estão amando o mundo, estão deixando de amar o Senhor, porque não há como você amar o mundo e amar ao Senhor. João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como a gente desenvolver cada vez mais o nosso amor pelo mundo. Eu falei de amar o mundo, eu lembrei agora de guloseimas. E lembrando de guloseimas, Cláudia Guedes, gente, eu fiquei impactado, minha irmã. Nós recebemos um pregador de fora, a nossa igreja recebe com honra. E aí a gente sempre faz uma jantinha, uma recepção. A nossa igreja é conhecida aí pelas irmãs que são fera aqui da igreja, irmão. Nós temos mais irmãs aqui top. E ontem na escala foi a nossa querida Cláudia Guedes, meu irmão. Hoje lá em casa quase deu briga. Que a gente levou um pedacinho de sobremesa, negócio que sobrou. E aí, que sobremesa é aquela, minha irmã? Gente, é um negócio fantástico. Minha mãe viu que eu estava com um desejo muito grande, tinha um pedaço pequeno. Ela falou: não, eu
eu vou comer um morango. Aí eu falei para minha esposa, não, minha mãe falou que vai comer um morango. Eu encorajei ela a comer um morango. Mas infelizmente a Cristiane, não, ele já comeu um pedacinho dele. Pedacinho que deixaram para mim. Caíram dentro. Cláudio, Deus te abençoe, minha irmã, viu? Os irmãos que vêm aqui, eles saem daqui, eles gostam da nossa igreja, porque a gente recebe bem, eles se sentem honrados. As nossas queridas irmãs, a gente recebe bem na recepção, o Marcelo chega junto, dá um cafezinho, eles são recebidos bem na igreja, gostam da atmosfera daqui, quando estão ministrando. Depois, a gente não manda os caras embora com fome, nem manda comer uma coxinha de galinha na cantina. Geralmente, quando a gente pode, a gente oferece um jantarzinho que as irmãs preparam com amor e carinho. E os irmãos saem daqui se sentindo honrados e amados. Porque fazer a obra de Deus não é fácil. E eles são recebidos com honra nesse lugar. E eu quero que vocês aplaudam o Senhor pela vida dessas irmãs que nos ajudam a receber os pregadores com honra. Nós temos uma turma de fera aqui na igreja, só tem craque. Que Deus abençoe vocês. Oi? Nós temos só top aqui, Masterchefs. Amar o mundo fala de cobiça da carne, fala de cobiça dos olhos. A maioria dos pecados que nós cometemos, eles não acontecem por acaso. A gente começa primeiro abrindo uma porta de entrada ou uma janela de entrada através da concupiscência dos olhos. E aí a gente começa a desejar, a gente começa a querer aquilo na nossa vida. E aí a gente começa a pensar sobre a possibilidade de ter aquilo. E aí depois, a concupiscência, Tiago fala, ela vai tomando conta e dá a luz ao pecado. Por isso nós precisamos cuidar em relação a nossos olhos, a janela da alma. E a terceira coisa relacionada ao que há no mundo são as ostentações do bens. Na outra versão diz a soberba da vida. São pessoas que são movidas pelo desejo de adquirir. São pessoas que são movidas pelo desejo de ter mais. São pessoas que são movidas a tal ponto que são capazes de abandonar a família, não por causa de Jesus, abandonar ministério, abandonar tantas coisas, por uma ambição, por um desejo de adquirir, por um desejo de ter, por um desejo de conquistar. Não está satisfeita com o que tem. Paulo diz, olha, você tendo o que comer, o que vestir, esteja satisfeito. Mas algumas pessoas, elas começam a ostentar o desejo de crescer. E aí, irmãos, não falta gente para motivar. Deus dele nos chama para crescer, irmãos, amém? Deus não tem nenhum problema com riqueza. Eu falei do jovem rico aqui. Jesus teve discípulos cheios da grana. Tinha algumas mulheres seguidoras de Jesus que eram cheias da grana. Não há nenhum problema com riqueza. Abraão era extremamente rico. Salomão foi, segundo as escrituras, o homem mais rico na face da terra. Deus não tem problema com dinheiro, muito pelo contrário. Ele promete abrir a janela dos céus e derramar bênçãos e dinheiro na nossa vida. O problema está na ostentação. Aquilo se tornar tão importante para você, ao ponto de você ser capaz de abrir mão de tudo para chegar ao seu objetivo financeiro. Abrir mão de princípios, abrir mão de chamado, abrir mão da igreja local. Você sabia que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, na sua igreja local? E que algumas pessoas, se saírem da sua igreja local com suas próprias pernas, estarão indo para longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas existem muitas pessoas que abrem mão por causa da riqueza, por causa do amor ao dinheiro. Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A origem de tais desejos não é o pai.
O texto diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, nós precisamos cada vez mais procurar discernir o que é que vem do Pai, o que é trabalhado pelo mundo, pela cultura do mundo. A pastora Cristiane, há um tempo atrás, ministrou sobre cultura, uma palavra maravilhosa aqui, falando sobre cultura, aculturação, falou assim de uma forma muito especial sobre cultura. Está sendo trabalhado, queridos, uma cultura moderna, uma nova cultura. Existe um doutrinamento contínuo acontecendo em diversas áreas da nossa vida. A cultura deste mundo está sendo trabalhada para que nós possamos perder a cultura do reino, a cultura do reino de Deus, e possamos viver segundo o padrão deste mundo. Nós somos desafiados por Deus a não amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não ame o mundo. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus e não para buscar as coisas que o mundo oferece. Então eu quero fazer uma pergunta: é errado usufruir de bens materiais? É errado você querer comprar um carro melhor? É errado você querer ser promovido? É errado você trabalhar para ter melhores condições? É claro que não, irmãos. Eu tenho observado a vida de muita gente que, quando se converte e aceita Jesus e começa a viver movido pelos princípios da palavra de Deus, a maioria dessas pessoas começam a crescer também na área financeira. Acho que vocês não ouviram o que eu falei. Pessoas que conhecem a Jesus começam a observar os princípios da palavra de Deus, começam também a crescer na área financeira. A Bíblia, um dos assuntos que a Bíblia mais fala é dinheiro. Se você pegar as parábolas de Jesus, mais de 70% das parábolas de Jesus falam de dinheiro. A dracma perdida, né? Parábola dos talentos, e por aí vai. O problema não está em desejar melhorar a sua qualidade de vida. O problema está em quanto você está aplicando o coração e qual o lugar que isso está ocupando na sua vida. Enquanto priorizarmos o reino de Deus e fizermos a sua vontade, Deus somente não vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós, mas também vai atender os nossos desejos, irmãos. Porque existem desejos que nós temos que são desejos, como se diz, são desejos legítimos. Por exemplo, poxa, eu queria ter condições nesse calor aqui do Rio de Janeiro de ligar o ar-condicionado todas as noites e poder pagar a conta de luz sem fazer gato. Amém? Crente que faz gato vai para o céu? Irmão, é o mesmo princípio que eu falei do dízimo. Se você fez um gato, se arrependeu, tirou, você está perdoado, você vai para o céu. Mas se você fez o gatinho ali e vive ali no teu gatinho, não se arrepende, é o mesmo princípio, amém? O cara, esse mês lá, ele se enrolou, fez besteira, não entregou o dízimo. Se arrependeu, está perdoado, vai para o céu. Agora, se ele vive o tempo todo, não vou obedecer, não vou dar, não concordo com isso, isso não sei o que, não sei o que lá. É o mesmo princípio do gato. Só muda o pecado, mas o princípio é o mesmo. Vocês estão entendendo, amém? É legítimo você desejar coisas boas, é legítimo você desejar, poxa, eu quero ter condições de pagar um curso de inglês para o meu filho, né? Mas uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a nossa possibilidade. Nós não podemos andar no mundo da irrealidade. Um grande número de pessoas estão se endividando na igreja porque estão querendo fazer aquilo que não tem condições de fazer. Estão colocando o filho para estudar numa escola que está acima do seu orçamento. Estão
comprando coisas para si, comprando um carro que é prestação, não, o seu orçamento não comporta. Isso também é pecado. Porque está escrito: a ninguém devais coisa alguma. E aí começa a dever a Deus e o mundo. Pecado. Precisa se arrepender. É legítimo você querer dar o melhor para sua esposa. Esse ano nós vamos fazer 25 anos de casado, querida. Na nossa lua de mel, nós fomos para Arraial do Cabo, num fusquinha verde, emprestado do meu cunhado. E ele botou a gasolina, que eu não tinha dinheiro para botar gasolina. O dinheiro que a gente passou a lua de mel em Arraial do Cabo foi o dinheiro da gravata. Por isso, meu irmão, eu sempre semeio na vida de todo mundo que casa. O cara chegou com a gravatinha ali, pelo menos R$50 eu vou jogar ali para semear na vida do cara. Porque eu sei o quanto abençoou a minha vida. O dinheiro que eu passei a lua de mel foi o dinheiro da gravata. Numa casa emprestada da minha tia. Na Praia dos Anjos. Esse ano a gente vai fazer 25 anos de casado. De lá para cá muita coisa mudou, né, amor? Graças a Deus, muita coisa mudou. Esse ano nós ficamos hospedados na 7ª Avenida em Nova York. Deus vai abençoando, irmãos, a nossa fidelidade, o nosso trabalho. Ela já tinha ido em Nova York antes. O trabalho de doutorado, a tese de doutorado dela foi selecionada para ser apresentada na Universidade de Colômbia. Foi para lá. Apresentou a tese de doutorado dela lá. Depois o trabalho dela foi selecionado para ser publicado. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Sim, é legítimo você desejar. Você não vai fazer, é loucura. Você não vai fazer, é igual Abraão fez. Foi para o Egito lá por conta própria, no momento de crise financeira que estava vivendo a terra, que Deus mandou ele ir para aquela terra. Aí ele vai para o Egito com a família dele, quase perde a mulher. O texto não diz claramente, mas no meu ponto de vista, o faraó passou o cerol na mulher de Abraão. Em um segundo momento, Deus impediu. Uma outra pessoa, eu esqueci o nome do cara. Depois ele foi para um outro lugar. Aí é minha irmã, uma mulher linda pra caramba. Aí a mulher era, e naquela época que eles faziam, a mulher era muito linda. Eles matavam o cara, né, e ficavam com a mulher do cara, porque eles não podiam ficar com a mulher do cara, o cara estando vivo. Naquela época eles tinham mais temor. Se fosse hoje, não, né? Mas naquela época, o que eles faziam? Para ficar de forma legal com a mulher do cara, eles matavam o cara. Então Abraão falou: para eu não morrer, vamos falar que nós somos irmãos. E não era mentira, né? Eles, de certa forma, eles eram da mesma família, né? E aí, o que aconteceu? Ah lá, tem uma mulher linda lá, e o cara, faraó, se interessou, trouxe, levou para casa dele. O texto não diz nem sim nem não. Mas o texto não fala como no outro texto que Deus impediu que acontecesse alguma coisa. E aí depois houve uma praga lá, e aí Deus revela para Faraó que é por causa da mulher que ele tinha tomado. E descobre que era a mulher de Abraão. Por causa da ida dele para o Egito, a descendência dele, Deus deu uma profecia que a descendência de Abraão ficaria 400 anos como escravos no Egito. E eu não vou falar de Noemi, que o marido morreu, e os 2 filhos morreram, ela perdeu as terras dela, e se não fosse a extrema bondade de Ruth, e a mão de Deus sobre a vida de Ruth, Noemi estaria vivendo uma vida totalmente destruída, por conta de uma mobilização em prol de melhores condições financeiras. Irmãos, Deus não nos chamou para viver neste mundo com o coração daquele jovem rico. Não tem como a gente conciliar, irmãos, o amor a Deus e o amor às riquezas.
Jesus disse: olha, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai se submeter a um, ou vai se submeter ao outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Jesus e ao dinheiro. A primeira premissa: não amar o mundo. E a segunda está em 1 João capítulo 2. Mesmo livro, mesma carta de 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. Eu vou ser mais rápido por causa do tempo. Olha só o que o apóstolo João diz: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha só o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Nós temos uma unção interior, irmãos, que procede do santo. Existe um falar de Deus no nosso interior. Muitas vezes as pessoas falam: olha, Deus falou comigo. Aí, normalmente você não ouviu uma voz audível. Normalmente é um falar interno relacionado à unção interior. E muitas vezes essa unção interior, ela fala através de uma sensação, de um sentimento. Eu não sei quantos de vocês aqui alguma vez foi fazer algum negócio, foi comprar um carro ou fazer algum negócio, e quando estava quase fechando, você sentiu um desconforto muito grande na hora de fechar. E aí você desistiu, né? Ou então você foi adiante e quebrou a cara. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Alguém já passou por isso? Ia fazer uma coisa, sentiu um desconforto interior e resolveu não fazer? Alguém já passou por isso aqui? Precisamos fazer um apelo de salvação nessa noite, porque todo crente precisa ter essa voz interior direcionando. E se você não passou por isso, é porque você não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Existe uma unção interior dentro de nós, que nos guia, que nos conduz. Crente não entra em furada. E quando ele entra, na mesma hora ele sabe que entrou. Ele não continua na furada achando que está numa boa. O crente até entra na furada, mas ele entrou. Alguns minutos depois, ele já percebe que ele entrou numa furada, porque ele começa a sentir um desconforto interior, uma incomodação. Isso chama-se unção interior. A unção interior nos ensina todas as coisas. Você não precisa que alguém diga para você: ah, meu irmão, isso que está fazendo é errado. Porque você tem essa voz interior. Quando a gente começa a fazer alguma coisa errada, nós nos sentimos extremamente incomodados. A unção interior nos ensina todas as coisas. Sempre que cometemos erros, e não precisa ser pecado, basta que façamos alguma coisa que Deus não quer que nós façamos, que não era para nós fazermos. A unção interior, ela sinaliza que estamos no caminho errado. A unção interior é o falar do Espírito Santo ao nosso espírito. O Espírito Santo fala a nós diretamente ao nosso espírito. Nós somos tripartidos. Nós somos compostos por espírito, alma e corpo. E o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito humano. O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, ele se comunica ao nosso espírito. Quando nós falamos com ele e nós estamos dispostos a ouvir, é na dimensão do nosso espírito que nós vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. No que diz respeito a ouvir a voz de Deus, a testificação de que é Deus que está falando ao nosso coração vem sempre de forma interior. Deus fala pela palavra, mas Deus fala ao nosso interior através dessa unção interior. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo 24 diz que quando aparecerem falsos cristos e falsos profetas realizando grandes sinais e maravilhas, se fosse possível, enganaria até os escolhidos.
Porque quando eles começarem a realizar sinais, prodígios, maravilhas, e nós começarmos a observar, a ver o que está acontecendo, a unção interior vai indicar: é um falso profeta. Ele não procede de Deus. Pessoas que são facilmente enganadas são pessoas que não conhecem a palavra e não aprenderam a ouvir a voz da unção interior. A unção interior nos guia. Até para nós orarmos, nós precisamos buscar internamente o que nós vamos pedir, para que a gente não peça qualquer coisa de forma errada. E esse é a terceira premissa que eu quero falar. Aprender a orar segundo a vontade de Deus. Até na hora da gente orar, irmãos, tem gente que sai orando um monte de coisa e ora um monte de coisa e não tem resposta de nada, nada acontece. Até na hora da gente orar, é claro que numa situação de emergência, a gente vai orar mesmo, a gente vai levantar a voz, vai sair clamando espontaneamente, desesperadamente. Mas no nosso dia a dia, sempre que nós vamos orar, nós precisamos buscar internamente sobre o que nós estamos precisando orar. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, versículo 15, que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esta é a confiança que nós temos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quanto querem ter as suas orações ouvidas e respondidas? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu ouvi quando eu era mais novo, que sempre que nós orarmos ao Senhor, Deus vai sempre responder de 3 maneiras: sim, não e espere. E aí, o que acontece? As pessoas oram, não acontece, e aí a pessoa fica pensando: ah, Deus respondeu não. Ou então Deus mandou esperar, estou esperando. Mas o texto bíblico nos ensina a ter confiança. Esta é a confiança que temos. A confiança, ela provém de um entendimento. Ela provém de um conhecimento. E qual é o conhecimento? Conhecimento da vontade de Deus. Quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza que Ele vai nos ouvir. Vocês estão entendendo? Se pedirmos qualquer coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. É uma coisa assim muito, muito lógica que João trabalha. Olha, se a gente sabe que Ele nos ouve, é óbvio que nós sabemos então que nós recebemos dele aquilo que nós pedimos. Mas então, irmãos, por que oramos tanto e recebemos tão pouco proporcionalmente à nossa oração? A resposta está porque nós pedimos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E o parâmetro da vontade de Deus é a palavra de Deus. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia a nosso respeito. É possível conhecer a vontade de Deus na Bíblia a respeito da vida financeira, a respeito de cura divina, a respeito de prosperidade, a respeito de relacionamento conjugal, a respeito da bênção dos filhos. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. A terceira premissa é um segredo que eu quero dar para que a igreja seja poderosa em sua oração. Orar segundo a vontade de Deus. Buscar na voz interior sobre o que devo orar. E o Espírito vai te comunicar. Enquanto você estiver orando, você precisa
desenvolver a habilidade de ouvir Deus falar no seu interior. Como é que as pessoas normalmente oram? Elas ficam meia hora falando. Pá, 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 pá. E aí Deus está querendo responder. Aí Deus ali, ó, aguardando uma brecha para ele responder. Aí a pessoa pá, 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 pá. E Deus ali, né? Querendo responder, querendo falar. Porque oração é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas. Mas a pessoa fica lá, pá, 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 pá. Aí ela termina de falar, vira as costas e vai embora. E Deus assim, eu queria tanto falar com meu filho, com a minha filha, mas ele veio aqui, só falou e foi embora. Aí que Deus é tão paciente, tão amoroso, ele, quem sabe numa próxima oportunidade, ele para me escutar. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, é importante a gente dar intervalos para que Deus nos responda. Porque a gente tem muitas perguntas que nós queremos fazer para Deus. É importante que a gente faça essas perguntas. Espere o que Ele vai falar ao nosso coração. Ele pode testificar no seu interior. Ele pode colocar um texto da palavra que tem a ver com o que você está pedindo. Eu estou falando da unção interior. E aí você vai apresentar ao Senhor as suas orações, já com uma direção que você recebeu no seu espírito. E aí você vai apresentar essa oração ao Senhor, e essa oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus, para que você tenha certeza que Deus vai te responder. E aí o que nós precisamos ter o hábito de fazer? Para cada pedido de oração, é necessário que você tenha uma promessa de Deus, declarando qual é a vontade dele a respeito daquilo que você vai apresentar. Ó Senhor, eu queria tanto que o Senhor me curasse, se for da tua vontade, Senhor. Ó Senhor, salva a minha família, Senhor. Se for da tua vontade, salva a minha família. É o tipo de oração que não vai ser atendida, irmão. Porque Deus já revelou a vontade dele na palavra dele. Nós já sabemos na Bíblia que é a vontade de Deus salvar a nossa família. Nós já sabemos na Bíblia que é a vontade de Deus nos curar de toda enfermidade. Na verdade, o texto bíblico diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós já conhecemos a vontade de Deus a respeito de diversas áreas que nós vamos pedir em oração. O que vai determinar se o nosso pedido vai ser atendido é que esse pedido seja respaldado pela palavra de Deus. Crie o hábito, irmão. Antes de orar, você quer orar porque acha que você precisa de provisão financeira? Coloca textos da palavra que falam sobre provisão financeira. Você quer que uma porta se abra? Tem textos na Bíblia que falam de portas se abrindo a nosso favor. Você está se sentindo muito triste? Existem textos na Bíblia que falam da alegria daquele que teme ao Senhor, daquele que ama ao Senhor, que anda no caminho do Senhor. Existe promessa para tudo, querido. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele irá nos ouvir. Tem pessoas que usam o texto do Getsemane, a oração consagratória de Jesus no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade. Aquela foi uma oração consagratória, irmãos. Não é um tipo de oração para você. Senhor, se for possível, passa de mim essa enfermidade, mas não seja o que eu quero. Mas a Bíblia já diz o que o Senhor quer. Você está entendendo? Existe muita confusão, porque existem tipos diferentes de oração. Ah, pastor, eu aprendi que a gente só deve orar uma vez, aí depois a gente vai só agradecer. Não, pastor, eu aprendi que a gente tem que ficar orando o tempo todo, perseverando, orando, até conseguir. Aí uma confusão, uma salada doutrinária. E essa confusão acontece porque as pessoas não entendem que existem tipos diferentes de oração. Quando nós vamos orar por uma outra pessoa, a oração usada é a oração de intercessão. Não é para você orar uma vez só e depois agradecer.
Não, porque aí vai depender da fé da pessoa, vai depender de outras situações que não dependem de você. Você vai usar a oração de intercessão, você vai orar com perseverança. Mas a Bíblia fala, quando nós vamos orar uma situação nossa, nós podemos aplicar fé. Nós podemos aplicar fé. O texto bíblico diz: olha, se qualquer pessoa não duvidar no seu coração, mas disser ao monte: ergue-te, precipita-te no mar, assim acontecerá da forma que ela diz. Se não duvidar no teu coração, você vai dizer e vai acontecer. A gente precisa, irmãos, entrar num posicionamento vitorioso, irmãos, porque a oração vai abrir portas de vitória para nós, irmãos. Eu falei de 3 premissas porque a única coisa que pode impedir Deus responder a nossa oração, mesmo sendo a sua vontade, é se nós estivermos cheios de ilegalidade, cheios de situações, cheios de brecha na nossa vida, que não permite agir o Senhor. Amando o mundo, amando as coisas deste mundo. Irmão, o mundo vai passar, querido. Isso tudo aqui vai passar mais rápido do que você imagina. Nós já temos um cenário preparado para a manifestação do anticristo. Nós já temos tecnologia suficiente para a marca da besta. Tudo que nós temos hoje vai passar rapidamente. O mundo vai passar. Nós estamos aqui por causa do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós trabalhamos. Enquanto nós estamos aqui, nós estudamos. Enquanto nós estamos aqui, nós nos casamos. Amém? E vai ser assim até Jesus voltar. Está escrito. No dia do Senhor vai ser como nos dias de Noé. As pessoas trabalhavam, negociavam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e tomou a todos. Nós vamos continuar fazendo as mesmas, nós não vamos parar. Pastor, eu gostei muito da sua palavra no domingo, e a partir de agora eu quero priorizar Deus. E primeira atitude que eu vou tomar é parar de estudar. Tem nego que é sem vergonha, né, cara? Eu não estou querendo nem mais trabalhar, eu vou viver pela fé. Aí sabe o que eu vou dizer para ele? Vou dizer 2 versículos. O primeiro versículo está em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o segundo versículo foi uma das cartas de Paulo para evitar problema que estava acontecendo na igreja: aquele que não trabalha também não deve comer. Que tinha os irmãos na aba dos irmãos. Tu pensa que é só nos dias de hoje? Tinha os irmãos naquela época na aba da igreja lá. Não, os irmãos aqui, a gente, irmão, família em Cristo, todo mundo se ama no Senhor. Os caras não queriam trabalhar, aí ficavam sendo sustentados pelos irmãos, pela igreja, porque não queriam deixar o irmão passar a necessidade. Aí Paulo vendo aquela situação e falou: não é para fazer isso não. Aquele que não trabalha também não coma. Se o cara não quer trabalhar, ele vai ficar sem comer, né? Talvez a gente até não teria coragem de fazer isso, mas Paulo manda fazer desse jeito, né? Não, pelo menos uma quentinha para o irmão a gente vai dar. O cara não quer trabalhar, mas não vamos deixar morrer de fome. Paulo fala que não é nem para dar uma quentinha, deixa o cara morrer de fome, né? Então, irmãos, nós precisamos entender, o mundo está passando depressa demais. Nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo com discernimento, com entendimento. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus, nós vamos prosperar para a glória de Deus, nós vamos crescer na vida para a glória de Deus. E como é que é para a glória de Deus? Se tudo o que nós fazemos visa o reino de Deus, visa o crescimento da obra de Deus, se o nosso empenho principal, o nosso coração, a nossa maior movimentação está relacionada às coisas de Deus, significa que estamos vivendo para a glória dele. Se Deus estiver em segundo lugar, você está vivendo para você mesmo. Você está amando o mundo. Você está amando o que no mundo há. Você está querendo construir um castelo aqui nessa terra. Você está pretendendo ajuntar tesouros nessa terra. Você está achando que você pode viver a sua vida da maneira que você quer. Não, irmãos. Se você é filho de Deus e você nasceu de novo, você é filho. Amém? Você tem que viver para fazer a vontade de Deus. Vocês ainda estão aí?
E se você está preocupado com esse negócio de fazer a vontade de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu quero terminar essa palavra nesse momento. Precisamos amar mais ao Senhor do que ao mundo. Precisamos aprender a ouvir essa unção interior, essa voz interior que está dentro de nós. O falar de Deus no nosso espírito. Precisamos aprender a fazer isso. Eu estou aprendendo ainda, eu também tenho dificuldades, porque a gente é muito envolvido com as coisas externas. E a gente precisa, trabalhar mais. E você precisa trabalhar isso para você aprender também. E nós precisamos aprender a orar sempre segundo a vontade de Deus, porque todas as vezes que oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós somos filhos e irmãos. Você tem a unção do Eterno dentro de você. Essa unção fala contigo, irmão. Olha só que coisa tremenda. Essa unção interior fala contigo. Essa unção interior sinaliza. Quando você está num ambiente, irmãos, que não é um ambiente para você estar, você começa a sentir um incômodo espiritual. Eu uma vez fui numa festa de crente e cheguei naquela festa de crente. Tudo que tinha lá era de não crente. As músicas de não crente, o ambiente de não crente, a atmosfera de não crente. E eu comecei a sentir um incômodo, uma tristeza por estar naquele lugar. É porque eu sou careta, irmão? Ah, o pastor é caretão, por isso que o pastor... Não, é a unção interior. É por isso que Paulo fala, não entristeça o espírito. O espírito que está dentro de você, ele tem ciúme. Ele tem ciúme de você. O Espírito está dentro de você, querido. Você tem uma unção interior. Não ame o mundo. Busque o Senhor. Ame o Senhor. O amor do Pai. Deixa o amor do Pai ser dispensado em você. Cada vez mais, num nível cada vez maior. Aprenda a ouvir a voz do seu interior. E ore segundo a vontade de Deus. Deus deseja responder as tuas orações, irmãos, mais do que você imagina. Ele falou através de Jesus: olha, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer ver você se alegrar. Ele quer atender a sua oração para você se alegrar. Pastor, isso não me parece uma coisa espiritual. Deus quer que a gente pague o preço. Deus quer que você pague o preço, sim, irmão. Algumas pessoas Deus está exigindo até que percam a vida por causa do reino em outros países. É verdade, amém? Mas Deus também se alegra em responder a sua oração. Ele quer ver você se alegrar quando Ele responde a sua oração. Quando a gente dá um presente para o nosso filho, principalmente quando é criança, a não ser aqueles que estão tão acostumados, recebem tudo que quer, já nem liga mais. Se dá um brinquedo de 5 mil reais, ele pega aquele brinquedo, olha, não te agradece e deixa lá no canto e vai fazer outra coisa. Isso não é normal. É por isso que Deus não responde qualquer porcaria para nós. Ele responde aquilo que é da vontade dele, aquilo que tem base na palavra. Quando nós damos um presente para o nosso filho, ele pega aquele presente que ele queria, principalmente quando é uma criança, ele pega, se alegra, festeja, celebra, agradece, dá um abraço na gente. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. E vai brincar com aquele brinquedo. Irmãos, se eu e você que somos maus, sabemos dar boas coisas e nos alegramos ao ver o nosso filho feliz quando recebe uma coisa que nos pediu, você imagina o coração de Deus, irmãos? O nosso Deus, o nosso Pai. A gente está fazendo muitas vezes uma ideia equivocada da natureza dele. Ele deseja nos abençoar, ele deseja ver o nosso crescimento.
E para ver o nosso crescimento, Ele permite algumas coisas na nossa vida, mas Ele sempre contrabalança, irmãos. Ele não permite só que a gente fique passando provação o tempo todo, não. Ele permite que a gente passe provação para a gente crescer, mas Ele quer atender as nossas orações, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente se alegre com aquilo que Ele nos deu. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por um novo tempo na presença do Senhor. Um novo tempo de consagração de coração, sabe? Precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor. Nosso coração tem sido ocupado pelas coisas do mundo, né? É necessário, há necessidade grande de consagrarmos o nosso coração ao Senhor, guardarmos o nosso coração, mas muito mais do que guardarmos o nosso coração, há uma necessidade de consagrarmos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Aleluia, eu quero orar nesse momento, eu quero orar por você.